Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Matemática 3, a nossa APNP. Nessa semana nós teremos o tópico 3 referente ao volume de um prisma. Então na aula anterior nós trabalhamos sobre o prisma, as condições de cálculo de área. Nessa vez a gente vai trabalhar com volume. Então entre os objetivos para essa semana, essa nossa terceira semana já de APNP, então é trabalhar com a ideia de volume, o que seria essa ideia de volume, como calcular o volume de um prisma. A gente vai ter alguns exemplos e, na sequência, alguns exercícios e já com as respostas desses exercícios à disposição para vocês fazerem e treinarem em casa. Então, ideia de volume. Então, em termos de definição, suponha que queiramos medir a quantidade de espaço ocupado por um sólido S. O sólido S aparece como um prisma aí na figura na sua tela. Para isso, precisamos comparar esse volume S com uma unidade de volume, que seria uma unidade de medida, né? Então, se a gente estivesse medindo o comprimento de alguma coisa, de qualquer objeto, né, de uma mesa, por exemplo, a nossa unidade de medida de comprimento seria 1 centímetro, 1 milímetro ou 1 metro. Aqui nós temos a nossa unidade de volume. O resultado dessa comparação é um número que vai exprimir ou expressar quantas vezes o sólido S contém essa unidade mínima de volume, que é o nosso padrão de medida. Esse número é a medida do volume de S, que a gente costuma dizer simplesmente volume do sólido S. Então, como é que a gente faz para pensar no cálculo do volume de um prisma? Quando a gente calculou a área na semana passada, a gente estava pensando na casca desse objeto. Simplesmente, se a gente fosse embalar esse objeto, o quanto de embalagem nós precisaríamos. O volume é toda a matéria que constitui o interior desse objeto, no caso, o nosso prisma, tá? Então, para calcular esse volume, basta que eu multiplique, no caso do prisma, as três medidas, o A vezes o B vezes o C. Só que a área da base do prisma já é calculada como A vezes o B. Então, que nos daria a área que está ali mais escura nessa nossa figura. Então, a gente pode dizer mais genericamente que o volume de um prisma é dado pela área da base multiplicado pela altura, aqui expressa pela letra C. Ok? Então vamos para um exemplo. Calcule o volume do prisma reto indicado na figura abaixo, cuja base é um triângulo retângulo. Então, para calcular a área dessa base, que é um triângulo retângulo, basta eu posicionar ele melhor e ter uma medida de uma distância e da outra que forma 90 graus com ela. No caso, os 20 centímetros com os 15 centímetros. Já que os 25 que constam ali seriam a hipotenusa. A gente não usa a hipotenusa para o cálculo de área de um triângulo retângulo. Então a base desse prisma é esse triângulo retângulo, os catetos são de 15 e de 20 centímetros. Então a área desse triângulo retângulo representado na base, ele é a multiplicação dos catetos dividido por 2. Então um cateto é 15 e o outro é 20. Então multiplico esses dois e divido por 2. 15 vezes 20 dá 300, dividido por 2 dá 150. Como a medida dos dois era em centímetros, a medida da área vai ser centímetros quadrados. A altura desse prisma está ali mencionada como de 12 centímetros, ali por fora, bem à direita desse prisma. Então, lembrando da equação anterior sobre o volume dos prismas, nós tínhamos que o cálculo do volume de um prisma é a área da base vezes a sua altura. A área da base tinha fechado em 150, a altura é 12, 150 vezes 12 dá 1.800. Como todas as medidas eram centímetro, medida de volume se costuma dizer que é 1.800 centímetros cúbicos, então tem aquele 3 ali em cima dos centímetros. O 1.800 vem do cálculo do volume que a gente acabou de fazer. Agora, o problema é que o prisma ele tem várias bases diferentes. Ele pode ter a base quadrada, pode ter a base triangular, pode ter a base na forma de um pentágono, se alguém quiser complicar.
Pode ter a base na forma de um hexágono, que não é dos mais complicados, pode ter qualquer forma, desde que ele tenha nas suas laterais os retângulos iguais, tá? No caso do reto. Então, nesse exemplo, nós queremos encher de areia a caixa indicada na figura abaixo à esquerda, que é um prisma hexagonal reto. Reto porque ele não está inclinado, tá? Qual é o volume de areia que cabe nessa caixa? Então, o que acontece? A gente tem a aresta da base, que é de 10 centímetros, e tem a altura do prisma, que é de 35 centímetros. Então, basta a gente calcular a área dessa base hexagonal, na forma de um hexágono, e multiplicar por esses 35. Vamos lá. Como a área da base é a área de um hexágono regular e cujo lado mede 10 centímetros, a gente pode, e a gente fez isso em geometria plana em anos anteriores, a gente pode dividir esse hexágono em 6 triângulos equiláteros. O que é um triângulo equilátero? É porque ele tem os 3 lados iguais. E a gente já viu também em anos anteriores que a área desse triângulo equilátero, então de um desses pequenos 6, ele é calculado pelo lado ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. No caso desse exemplo, eu tenho ali então, qual a área da base desse hexágono? São 6 triângulos equiláteros, com um lado igual a 10. Então eu pego 6 vezes a fórmula para a área de um triângulo equilátero, usando já o lado, que é 10. Então, 6 triângulos vezes 10, que é o lado ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4. Então, eu vou ter aqui 10 ao quadrado dá 100. 100 dividido por 4 dá esse 25 que vocês veem na tela. E 6 vezes 25 dá 150. Então, eu poderia deixar simplesmente a área da base como 150 vezes raiz de 3 centímetros ao quadrado, como vocês podem ver ali, sendo a área da base 150 vezes raiz de 3 centímetros quadrados. Ou, inclusive, pegar o raiz quadrado de 3 e considerar que vale 1,7 e multiplicar pelo 150. Não é o grande propósito aqui. Considerando que o volume de um prisma é a área da base vezes a altura, e que a altura é 35 centímetros, então a fórmula lá embaixo vai ser volume igual área da base vezes a altura. A área da base é 150 vezes raiz de 3, vezes a altura, que é 35. 150 eu posso multiplicar por esse 35, dá 5.250, vezes a raiz de 3, centímetros cúbicos, porque é o volume, tá? Então, o volume de areia que cabe na caixa é 5.250 vezes raiz de 3 centímetros cúbicos. Se eu precisar de um número específico, eu multiplico esse 5.250 ou por 1,7, que é a aproximação que se costuma considerar para a raiz quadrada de 3, ou por 1,73, que aí é uma determinação mais matemática para a coisa toda, não é tão prática, ok? Vai dar uma diferença muito pequena. Então aqui nós ficamos com o volume de um prisma, é o nosso terceiro tópico. Se precisar de ajuda, entre nos fóruns, deixe sua dúvida lá no fórum da semana 3, se for uma dúvida desse conteúdo que nós tratamos aqui. Se não, mande um e-mail, entre em contato. Não esqueça que tem alguns exercícios para fazer nessa semana, já estão postados, a resolução deles também já está postada. Se mesmo assim não entender, entre em contato. E não esqueça de fazer os 2 exercícios de avaliação para comprovar que você participou aqui dessa semana. Tá? Bons estudos a todos e todas. Na próxima semana, nós teremos o tópico 4, que é de pirâmides. Então a gente vai estudar sobre área e volume de pirâmides na mesma semana, porque senão a gente não fecha o conteúdo nessas 10 semanas que nós temos. Um abraço e até lá.